Oi, pessoal. Hoje também vamos ler Mateus capítulo 20. A última vez a gente já falou, mas tem a pessoa que vive diante de Deus, que trabalha e que recebe graça. Na verdade, todos nós tínhamos que receber destruição e maldição. Adão, diante da palavra de Deus e do pensamento de Satanás, ele aceitou o pensamento de Satanás. E por causa disso veio a maldição para o mundo, veio a destruição. Então, porque Deus nos amou, Ele não podia simplesmente deixar a gente ser destruído e receber maldição. Mas Ele deu mais uma chance. Deus deu uma chance para o ser humano. Antes, Adão recebeu o pensamento de Satanás, e não a minha palavra. E agora, o que você quer fazer? Na época de Noé, Deus falou: eu vou destruir esse mundo com a água. Então, a palavra de Deus disse que destruiria esse mundo com a água. Mas uma outra palavra de Deus segurou o coração delas. Uma outra palavra que não era de Deus entrou no coração delas. Não vai chover coisa nenhuma. Então entrou a palavra de Deus e uma outra voz no ouvido delas. Então, na época do dilúvio de Noé, que tipo de pessoa Deus destruiu? A pessoa que roubou, que matou, que adulterou. Deus não destruiu as pessoas que cometeram iniquidades. Mas quando a pessoa recebeu ser destruída ou salva, ela não escolheu quanta bondade ela fez ou quanta maldade ela fez. Mas Deus escolheu como? Essa pessoa aceitou minha palavra ou aceitou a voz do pensamento de Satanás? Deus foi assim que teve o conceito de receber salvação ou destruição. Então, na época do dilúvio de Noé, quem aceitou a palavra de Deus entrou na arca, fez a arca, ou se não, ela tomou alguma atitude para fugir do dilúvio. Essas pessoas escutaram a voz de Deus. Mas a pessoa que não aceitou a voz de Satanás, a voz de Deus, diz que vai chover, vai ter dilúvio. Que dilúvio o quê? Não vai ter dilúvio. Vai chover e depois vai parar. Todas as pessoas que escutaram a voz de Satanás receberam destruição. O primeiro homem, Adão, jogou fora a palavra de Deus e aceitou o pensamento de Satanás, por isso recebeu maldição. Mas aquele primeiro homem, Adão, por causa desse pecado que Adão cometeu, nós nos tornamos descendentes do pecador. Então, por isso que nós somos pecadores. Então, nós merecemos receber destruição, mas Deus nos deu mais uma chance. Você quer escutar a minha palavra? Você quer aceitar a minha palavra, acreditar em mim, ou quer aceitar seu pensamento? Deus, mais uma vez, deu essa chance para todos nós. Então, ou as pessoas seguem o pensamento de Satanás, ou elas aceitam a palavra de Deus. Tudo é decidido através disso. Então, quando a gente vê a Bíblia, isso é muito interessante. Em João capítulo 4 aparece a mulher samaritana. Essa mulher viveu de uma forma realmente bem corrupta. Diz na Bíblia que ela teve 5 maridos. E ela se encontrou com Jesus na fonte. E Jesus falou: dá-me de beber. E essa mulher começou a conversar com Jesus Cristo.
E essa mulher falou o que para Jesus? Jesus começou a falar coisas que essa mulher não podia compreender. Depois de conversar um pouco, depois Jesus Cristo falou assim: quem beber dessa água não voltará a ter sede. Então, porque dentro dela vai fluir fontes de água viva. Então, essa mulher escutou essa palavra de Jesus. Quando essa mulher pensou, ai, como isso faz sentido? Como eu vou beber uma água que eu não vou voltar a ter sede? Ai, não faz sentido. Ai, onde que existe esse tipo de água? Então, surgiu esse pensamento do coração da mulher. Mas quando essa mulher pensava que todos os seus pensamentos eram corretos, ela pensaria: ai, nesse mundo onde existe uma água que eu bebo uma vez e nunca mais volto a ter sede. Jesus, para de brincar comigo. Então, essa mulher teria falado assim. Na mesma situação, Jesus Cristo conversou com Nicodemos. Jesus Cristo falou: se alguém não nascer de novo, não vai poder entrar nem ver o reino dos céus. Nicodemos não entendeu isso. E ele perguntou: como uma pessoa sendo velha pode nascer de novo? Ela vai entrar de novo no ventre materno e nascer? Jesus Cristo falou: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, você não esquece que você tem que nascer de novo. Ah, então Jesus está falando que o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, Nicodemos, ele não aceitou essa palavra. A segunda coisa que o Nicodemos falou: como isso pode acontecer? Porque Nicodemos acreditava que seu pensamento estava correto. A palavra de Jesus não combinava com o seu pensamento. Então, ele não conseguia aceitar. Mas a mulher samaritana, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É uma palavra que ela não podia compreender, não faz sentido. Mas sabe o que essa mulher falou? Eu não entendo. É porque que eu não sou inteligente, que eu não estou entendendo. Então, o que ele está falando está certo. Então, combinando ou não com o pensamento dela, ela decidiu aceitar a palavra de Jesus. O que essa mulher falou? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, essa mulher não podia compreender, mas ela aceitou a palavra de Jesus. Nicodemos, aquilo que ele podia entender, ele aceitou. O que ele não entendeu, ele não aceitou. Então, Deus continuamente está falando o quê para a gente? Antigamente, Adão jogou fora o pensamento, a palavra de Deus e aceitou o pensamento de Satanás. Por isso que na época de Noé, Deus falou: vocês querem aceitar a minha palavra ou querem aceitar o pensamento dos seus corações? Deus falou que vai destruir esse mundo com a água. E mais Satanás deu que pensamento? Não vai chover, não vai chover, não. Que chuva o quê? Na época do dilúvio de Noé, porque antes o ser humano escutou a voz de Satanás, o Adão recebeu maldição por causa disso. E Deus deu mais uma chance. A palavra diz que vai destruir o mundo com a água. E Satanás está dando pensamento dentro de vocês de que não vai chover. Então, vocês querem acreditar na minha palavra ou nos seus pensamentos? Deus deu a oportunidade de o povo, das pessoas escolherem. E eles escolheram
o pensamento deles. Todas as pessoas escolheram acreditar no seu pensamento. E eles todos receberam destruição. Hoje também Deus nos deu uma chance. Adão jogou fora a palavra de Deus e aceitou o pensamento de Satanás. Todas as pessoas na época do dilúvio de Noé deixaram a palavra de Deus e aceitaram o seu pensamento. Agora, hoje, Deus, Ele está falando, você quer acreditar na minha palavra ou quer acreditar no seu pensamento? A Bíblia continuamente, da Bíblia, Deus continuamente falou assim. Em João capítulo 5, Jesus se encontrou com um enfermo havia 38 anos no tanque de Betesda. Jesus perguntou para esse enfermo, falou para esse enfermo, levanta-te, toma o teu leito e anda. O enfermo escutou a voz de Jesus. Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas a experiência, o pensamento, o conhecimento dele. Eu já estou enferma há 38 anos. Eu já estou gravemente doente. Eu já não posso andar mais. Ou você quer aceitar seu pensamento ou a palavra de Jesus. Esse enfermo havia 38 anos. Ele sabia que de jeito nenhum ele podia andar. Ele tinha a experiência dele. Ele sabe que ele não pode. Ele se esforçou, mas ele não conseguia andar. Então, a experiência, o pensamento que ele tem, ele vai acreditar nisso ou na palavra de Jesus? Jesus deu essa oportunidade. Se o enfermo havia 38 anos, ele tivesse acreditado no pensamento dele, Jesus, desculpa, não posso andar. Minha perna já está toda ressequida. Por 38 anos, eu estou doente. Eu já me esforcei bastante, mas eu não consigo. Seria tão bom se eu pudesse andar, mas não dá. Então, pensando desse jeito, ele continuaria deitado. Mas aquele enfermo havia 38 anos, com certeza dentro dele falava que ele não podia andar. Mas ele jogou fora o pensamento dele e aceitou a palavra de Deus. E ele se levantou, tomou o leito dele e andou. E pôde viver uma vida abençoada. Deus, sempre Ele nos dá essas oportunidades. Deus também dá essas oportunidades para vocês. Essas palavras da Bíblia eu dei para vocês. Vocês querem acreditar nessa minha palavra da Bíblia ou nos seus pensamentos? Então, Deus decide todas as coisas através disso. Todas as coisas são decididas através disso. Então, para a gente poder ter a fé de Deus, eu tenho que desconfiar desse meu pensamento. Até agora eu acreditei no meu pensamento e eu pensava que o meu pensamento estava correto. Então, a gente tem que desconfiar do nosso pensamento. Se eu pensar que meu pensamento é correto, a gente continuamente vai acreditar no nosso pensamento. Por isso, nós temos que saber direito. Eu tenho a minha neta, e agora ela tem 9 anos, e um dia minha neta me falou, vô, o pai nasceu em Tegu, né? Sim, o seu pai nasceu em Tegu. Vô, eu sou inteligente, né? E eu dei risada. E eu falei para minha neta, Sonhão, o vô vai te perguntar. E a sua mãe, sabe onde ela nasceu? Em Tegu. E a sua tia? Em Tegu. E a avó? Em Tegu. Não. A sua tia nasceu em Seul.
A avó nasceu em Cheonan. A sua mãe nasceu no Brasil. Então, tudo que você sabe não é certo. Você não pode falar que é inteligente só porque você sabe que seu pai nasceu em Daegu. Você sabia uma coisa, que seu pai nasceu em Daegu. Tem uma coisa que você sabe, mas tem muito mais coisas que você não sabe. Por isso, você não pode pensar facilmente que você é inteligente. Eu falei assim para ela. Qualquer criança pensa desse jeito. Tendo experiências, ela pensa o quê? Ah, eu sou inteligente. Escutem bem. Todas as pessoas pensam que elas são boas. Até quando elas pensam assim? Até elas se encontrarem com alguém melhor do que elas. As pessoas pensam que elas são sábias e inteligentes. Até quando? Até ela encontrar alguém mais sábio do que ela. Mas quando a gente conversa com Jesus, o que eu sei, essa minha sabedoria, isso não serve para nada. Diante da palavra de Jesus, às vezes quando eu olho para minha pessoa, ai, como Jesus tem uma sabedoria assim. Ai, ele tem esse poder. Nossa, tem tantas coisas que eu não sei. Eu sou tolo. E assim eu descubro que eu estou errado, que eu não sei. Quando eu percebo que eu não tenho sabedoria. Então, quando a gente faz esses trabalhos, pouco a pouco, a minha opinião vai diminuindo. Deus quer que eu jogue fora a minha decisão e para que eu siga a palavra de Deus, Ele faz a gente errar, faz a gente fracassar, faz a gente cometer pecado, faz a gente falir. Então, quando você falha uma vez, eu errei só essa vez, mas eu sou uma pessoa que faço bem. Essas pessoas, elas têm uma grande oportunidade, uma grande chance de seguir seu pensamento. Por isso, para essas pessoas é muito difícil seguir a palavra de Deus. Por isso, dentro da nossa vida, Deus continuamente Ele dá oportunidades para a gente errar na nossa vida. Ele dá chances da gente escolher errado, ficar doente. Nos dá dificuldade na nossa vida. Então, as pessoas que vivem sem pensar não sabem. Mas se você pensar um pouco mais na sua vida, você vai perceber quão insensato é você acreditar em você mesmo. Você acreditar em você mesmo, você vai poder perceber exatamente quão insensato é isso. Então, por mais que surja um pensamento correto, meu pensamento pode estar errado. Eu posso estar errado. Eu posso errar. Então, a pessoa tem um coração de desconfiar de si mesma. Há um tempo atrás, eu ensinei no presídio. E quando depois de um ano eu dei o estudo bíblico lá, eu pude sentir uma coisa dos presidiários diferente das pessoas do mundo. Depois de um ano indo para o presídio, o que eu percebi? No presídio não é qualquer pessoa que entra. Não é todas as pessoas que são más que entram no presídio. Não é todas as pessoas que erram que entram no presídio. Quem é que entra no presídio? Sabe o que é interessante? As pessoas que entram no presídio têm todos um ponto comum. São pessoas que acreditam piamente nelas mesmas. Mesmo assim eu não vou ser pego. Eu não tenho problema se eu cometer pecado assim. Eu não tenho problema, não tem problema eu ser assim. A maioria desse tipo de pessoa entra na prisão. Com certeza, tem pessoas que não são assim.
Mas eu percebi que a maioria deles é assim. Se vocês calcularem diante da sua pessoa, embora vocês façam alguma coisa errada, mas vocês deixam passar isso. Vocês criam uma torre das coisas que vocês fazem bem. E sem vocês saber, pouco a pouco vocês vão se tornando pessoas que acreditam em si mesmas. Quando vocês têm o coração de acreditar em si mesmos, vocês entram em atrito com o coração de Jesus. Mas porque vocês acreditam em si mesmos, mais do que na palavra, a palavra de Jesus, vocês acreditam mais nos seus pensamentos. Jesus falou para Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. O que Pedro falou? Senhor, nem que eu tenha que morrer, eu não te negarei. Essas palavras saem das pessoas que acreditam em si mesmas. E naquela noite, Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E naquele momento ele percebeu quão insensato e tolo foi acreditar em si mesmo. Mas até agora ele pensa que ele está correto, que ele é fiel, que ele está certo. Tem pessoas que pensam assim ainda. Essas pessoas entraram na vinha. Porque a gente trabalha bem, ele nos chamou aqui. Nós somos pessoas que trabalhamos bem. Pensam assim. Mas o dono da vinha, ele chamou quem? As pessoas que estavam sem trabalhar. As pessoas desempregadas. Os insensatos. Deixou ali na vinha. Eu sou retardado, mas eu sou retardado inteligente. Eu sou mau, mas eu sou um malvado que fiz boas obras. Então, se continuamente você estabelecer seus pensamentos no coração, então o seu próprio coração vai aumentar. E quanto mais o seu coração aumenta, embora você seja uma pessoa 100, mais eu me torno 1000, 10.000 dentro do meu coração. Então, o quanto vocês cresceram no seu coração, vocês se tornam maiores do que Jesus. No seu coração. Então, mais do que seguir a palavra de Jesus, você se torna uma pessoa que quer seguir o seu pensamento. Hoje em dia, existem muito mais pessoas que acreditam nos seus pensamentos do que na palavra de Jesus. E as pessoas escolhem mais os seus pensamentos do que a palavra de Jesus. Isso surge de se estabelecer do seu pensamento. Então, quão importante é isso? Assim como Adão abandonou a palavra de Deus e aceitou o pensamento de Satanás, nós somos pessoas que devemos receber maldição e destruição, mas Deus está nos dando mais uma chance. Você, nesse momento, quer seguir o seu pensamento ou você quer aceitar a palavra de Deus? O enfermo havia 38 anos. Dentro do coração dele, ele pensava que ele jamais poderia andar. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas o enfermo havia 38 anos, ele pensou como? Eu vou seguir o meu pensamento ou a palavra de Deus? Isso decidiria a vida dele. Mas o incrível é que esse enfermo duvidou de si mesmo. O seu conhecimento, o seu pensamento, ele desconfiou disso tudo. E ele falou dentro de si mesmo. Eu não posso andar. Como você vai andar? E o enfermo havia 38 anos falou. Cala a boca. Fica quieto. Eu não vou te escutar. Por quantos anos eu fiquei escutando a sua voz e qual é o resultado? Agora também, você está mandando eu te escutar? Cala a boca, fica quieto. Até agora, escutando a sua voz, eu fracassei. Eu não vou mais escutar essa voz que está surgindo dentro de mim. Eu vou aceitar a palavra de Jesus. Você está falando para eu não andar. Eu não vou te escutar.
Se não for agora, não sei se não vou ter chance de poder andar de novo. Eu somente vou aceitar a voz de Jesus. O enfermo de 38 anos jogou fora o seu pensamento e aceitou a palavra de Jesus. A Bíblia está nos falando isso. O cego de nascença abriu seus olhos. Quando o leproso foi curado. Deus não simplesmente deu bênção para todos eles. Deus deu uma chance. Você quer seguir seu pensamento ou você quer seguir a palavra de Deus? Você quer seguir a palavra de Deus ou você quer seguir seu pensamento? Deus dá essa chance para todas as pessoas. Mas um dia, diante dessa tão grande oportunidade, de uma forma insensata, as pessoas jogam fora a palavra de Deus e seguem o seu pensamento. Por isso, existem muitas pessoas que recebem destruição eterna. Deus, Ele não queria te destruir, matar, porque você é descendente de um pecador. Mas Ele te dá mais uma chance. Você quer acreditar na cruz de Jesus ou quer acreditar no seu pensamento? Você quer acreditar na palavra que diz que Jesus já lavou todos os seus pecados ou você quer acreditar no seu pensamento? Você quer acreditar na palavra, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou você quer acreditar no seu pensamento? Estimados audientes, Deus está lhes dando mais uma chance. O nosso ancestral Adão, ele jogou fora o seu pensamento, ele jogou fora a palavra de Deus e aceitou o seu pensamento. Mas eu desejo com que vocês sejam pessoas que joguem fora os seus pensamentos e aceitem a palavra de Deus. Obrigado.